Olá, amigos! O tema da nossa aula de hoje é campo de forças. Em outras palavras, relação de poder entre as pessoas. O efeito do poder sobre pessoas e também animais costuma ser devastador. Por exemplo, um jovem estudante, mesmo preparado, costuma perder toda a memória do que ele estudou no momento do exame, onde ele é testado. Profissionais preparados ficam com muita insegurança, costumam ficar com muita insegurança, quando são sabatinados com relação à oportunidade de novo emprego. Até um sapo, mirado por uma serpente, ele fica petrificado, paralisado. Embora tenha condições de fugir, ele é devorado pela serpente. Na negociação, nós temos que ter poder, ainda que o nosso propósito seja o de ganha-ganha, de beneficiar o outro lado. Porque se nós tivermos poder durante a negociação, nós podemos liderar o processo e conduzi-lo de uma forma aonde nós possamos ganhar e a outra parte também. Se nós não tivermos poder na negociação, é o outro lado que terá. E nós vamos ter que nos submeter à vontade dele. E o resultado da negociação ficará subordinado ao sabor do outro negociador. Vamos ver o quadro a seguir. Nos anos 80, o diretor comercial de uma siderúrgica decidiu importar um lote de perfis estruturais de aço de uma empresa espanhola. Mas devido a um conflito entre o governo espanhol e um grupo separatista, a mercadoria ficou retida em um porto na Espanha por cerca de 90 dias. Armazenados ao ar livre, os perfis ficaram inadequados para os fins originalmente previstos, mas ainda utilizáveis em outras situações. Como a siderúrgica teve de transportar a carga para o Brasil, a solução encontrada pela empresa foi vendê-la com um bom desconto a algum interessado. Um possível cliente foi encontrado em São Paulo após extensa pesquisa. Ele se interessou em conhecer o lote e a siderúrgica solicitou a ele que fizesse uma proposta. O empresário, então, viajou ao interior de Minas Gerais para ver o nível de avaria do material. Em seguida, voltou a São Paulo e fez uma proposta, porém, a diretoria da siderúrgica achou pouco viável e a recusou. O diretor da siderúrgica, então, argumentou com esse possível comprador que, embora o material estivesse, de certa forma, avariado, ele ainda tinha algum tipo de utilidade e que, por essa razão, o preço estava muito baixo. E perguntou a esse cliente se ele poderia melhorar as condições de preço. O cliente virou-se e disse o seguinte: meu amigo, você veio na minha casa, bateu na minha porta, e eu saí do meu conforto, viajei até a sua empresa, às minhas custas, olhei o material que você me ofereceu e dentro das condições que eu tenho de mercado, esse é o melhor preço que eu posso oferecer. Você tem livre arbítrio de escolher vender ou não, mas essa é a minha proposta. Sabe por quê? Porque eu só compro de quem quer vender para mim e só vendo para quem quer comprar de mim. Em outras palavras, ele só negociava com quem não tinha poder. Nessas circunstâncias, ele conduzia a negociação ao sabor da sua vontade e a outra parte tinha que se submeter sem resistência. O diretor da usina siderúrgica ficou petrificado com o tamanho da sua ingenuidade, achando que no ato de bondade extrema, aquele cliente iria pagar um preço que ele queria. Acho que por isso valeu o aprendizado. Em sua essência, o poder não é nem bom nem ruim, depende apenas da sua aplicação.
Se o poder é aplicado como um meio, assim como o vento, energia elétrica, caminhões transportando, para se atingir um objetivo, então a sua aplicação é positiva. Mas se o poder é utilizado como um fim, numa relação senhor-escravo, para a gente atingir o nosso objetivo, nesse caso, a sua aplicação é perniciosa e negativa. Princípios do poder. O poder apresenta 3 características importantes. Instabilidade. A primeira característica do poder é que ele é instável. Em outras palavras, todo poder é efêmero, fugaz, temporário. Veja a situação seguinte, que mostra exatamente o que acontece na prática com o poder. Um fabricante de garrafas de vidro foi indagado por seu cliente a respeito da possibilidade de produzi-las com o gargalo torto para uma marca de azeite de oliva a ser lançada em breve. A resposta do fabricante é afirmativa, porém, ele ressalta que tais garrafas deverão custar um pouco mais caro que as outras, pois são produtos fora do padrão de produção. Alguns dias depois, com o negócio quase fechado, o cliente é convidado pelo fabricante para ir até a fábrica e ver alguns protótipos de garrafas com os gargalos tortos. Na fábrica, o cliente pergunta ao técnico: "E é muito difícil produzir garrafas assim?" E ele lhe responde que nada, é mais fácil que produzir garrafas com o gargalo reto. O que acontecerá com o fornecedor? Ele, que estava na posição confortável, terá que fazer concessões de preço, porque as declarações do seu técnico transferiram poder para o cliente. Da mesma forma, pessoas da nossa empresa costumam fazer declarações ou apresentar informações que podem enfraquecer a nossa posição. Por exemplo, vamos imaginar um comprador de uma organização qualquer que esteja negociando com um vendedor, um fornecedor dele. Ele está negociando e solicitando redução de preço. Mas, de repente, entra um funcionário, colega do comprador, e fala para o comprador na frente desse vendedor-fornecedor: "Olha, nós estamos com o estoque quase zerado. Se esse material não chegar dentro de 2 dias, nós teremos que parar a produção." Qual será o comportamento do vendedor? Naturalmente, ele vai permanecer na base de preço dele, porque o comprador está fragilizado. Percepção é a segunda característica do poder. O poder se manifesta através da percepção dos indivíduos. Poder é aquilo em que acreditamos. Se você acha que você tem poder, então você terá poder. Mas se você acha que você não tem poder, mesmo tendo, você não terá poder. Por exemplo, vamos imaginar que você esteja caminhando numa rua à noite, escura, num lugar relativamente deserto. De repente, pula à sua frente uma pessoa com a blusa na mão e você vê um volume debaixo da blusa e a pessoa fala com você: "Isso é um assalto, me passa sua carteira e o seu celular." O que você faria? É claro, você começaria a tremer de medo. Ia passar imediatamente a carteira e o relógio, o celular, o que ele pedisse. Porque na sua percepção, ele está armado. Mas vamos imaginar que aquela pessoa que pulou na sua frente estivesse debaixo da blusa com uma embalagem de ketchup vazia. Ele está apontando para você com uma embalagem de ketchup vazia, mas você não está vendo a embalagem. Você acha que é revólver. E por isso você se submete a essa pessoa. Então o poder tem a ver com aquilo que a gente acredita.
Um ditado oriental nos ensina que se seu braço estiver quebrado, mantenha-o sob a manga. Ora, se o seu braço estiver quebrado e a outra pessoa souber disso, qual será o foco da outra pessoa? Vai ser no seu ponto fraco. Portanto, você sabe que o seu ponto fraco é ali. Você sabe que o seu braço está quebrado ali, mas não permita que o outro fique sabendo. Portanto, poder é uma questão de percepção. Se você acha que você tem, se você tem essa fé e acha que você tem poder, você passa isso para outra pessoa e ela passa a acreditar que realmente você tem poder. Aparência. Nem tudo que reluz é ouro. Nem toda notícia de jornal é necessariamente verdadeira. E nem tudo que parece ser é a realidade. A percepção é como a aparência é como nós somos percebidos pela outra pessoa. E, portanto, pode não retratar realmente uma verdade. Toda a nossa reação é baseada na nossa ilusão, na nossa percepção que temos a respeito da aparência da outra pessoa. A aparência tem duas regras que devem ser observadas. A primeira delas é: nós não devemos julgar as pessoas pela aparência. Quando eu julgo uma pessoa pela aparência, eu estou fazendo um conceito da pessoa sem conhecê-la. Estou fazendo um conceito prévio da pessoa. Isso equivale a dizer que eu estou constituindo um preconceito com relação àquela pessoa. Mas vamos aprofundar um pouco mais essa questão. Vamos pegar a palavra conceito. Qual seria um sinônimo dessa palavra conceito? Juízo, um julgamento. Então, se conceito, a palavra conceito e a palavra juízo são sinônimas, a palavra preconceito é sinônima da palavra prejuízo. Em outras palavras, julgar as pessoas pela aparência é prejuízo. As pessoas valem pelo que elas são. Quando eu julgo uma pessoa, eu rotulo essa pessoa. E rotular um ser humano significa negar esse ser humano. Julgar pela aparência foi o que aconteceu com aquele sujeito que foi ao supermercado comprar uma lasanha. Ele adquiriu uma lasanha italiana, numa embalagem linda, sofisticada, e levou para casa. Em casa, ele colocou a lasanha no forno, micro-ondas, para assar a lasanha. Quando o forno micro-ondas soou o apito, que estava pronto, ele tirou a lasanha do forno. Foi até a lata de lixo e jogou o conteúdo, a lasanha, no lixo. E levou a embalagem para a mesa. Ninguém come embalagem. O que vale é o conteúdo. Por isso, nós não devemos julgar as pessoas pela aparência. As pessoas valem pelo que elas são, independente da aparência que tenham. A segunda regra a observar é: as pessoas nos julgam pela aparência. Existe um ditado que diz: a primeira impressão é que fica. Se isso é realmente verdade, nós não temos uma segunda chance de causar uma primeira impressão. Por essa razão, nós temos que cuidar criteriosamente da nossa aparência, para sermos recebidos ou percebidos com dignidade. Dimensões da aparência. A aparência tem 4 dimensões: a aparência física, a educação, os sinais que nós emitimos e a aparência psicológica. A aparência física. Repare que não é o fato da pessoa ser bela que significa ter boa aparência. A aparência tem que ser adequada ao momento, ao local e a outra pessoa. Há uns anos atrás, na época do rádio, a comunicação através do rádio, ela caracterizava qual era a dimensão da aparência física
que tinha mais importância? Era a voz. As pessoas elaboravam a fisionomia de um locutor, de um ator de novela, apenas através da voz. As pessoas que tinham uma bela voz eram admiradas, porque do lado de cá, as pessoas imaginavam que fosse um deus grego, Adonis, falando. As pessoas faziam uma projeção daquele locutor somente através da voz. Mas hoje, a comunicação é mais visual. A televisão mostra a pessoa por inteiro. Como a voz pode ser mixada, alterada, regravada, o que passou a ter valor na época da imagem foi exatamente o que as pessoas mostravam fisicamente. A voz poderia ser substituída eletronicamente. Por isso que na televisão os programas dão preferência para pessoas que são jovens e que são belas, independente de talento, porque é isso que a televisão mostra. O que a mídia, a propaganda, faz conosco? Ela nos bombardeia todos os dias. Use dentifrício para deixar seus dentes mais brancos. Use creme para deixar sua pele como a seda. Esse shampoo é que vai tornar seu cabelo maravilhoso. Com tantas mensagens bombardeando a nossa mente com relação à imagem, todas as pessoas se preocupam com a imagem. E por conta disso, todas as pessoas nos julgam pela imagem física. Por essa razão, nós temos que prioritariamente dar atenção à nossa imagem, à nossa aparência física, mas lembrando que a aparência, novamente, que a aparência tem que ser coerente com o momento, o local e a outra pessoa. Por que é importante cuidarmos da nossa aparência física? Eu estou falando, por enquanto, de aparência física. Porque você predispõe outras pessoas favoravelmente a você. As pessoas acreditam e tratam melhor quem está melhor aparentado, com a aparência mais agradável. E por isso nós temos que cuidar da nossa aparência, porque nós conseguimos tudo com ela. Nós podemos atrair as pessoas, nós podemos afastar as pessoas, nós podemos criar intimidade, rejeição, amabilidade, tudo através da nossa aparência. Repare uma mesa de uma pessoa. Através do jeito que a mesa se encontra, você pode projetar como é a pessoa. Se ela é organizada, se ela é desorganizada, se ela é uma pessoa procrastinadora. Procrastinar é adiar tudo. A mesa está cheia de livros, cheia de documentos, se ela é rápida no processo decisório, se ela tem cuidado, se ela é uma pessoa carinhosa, se tem os retratos, tem o retrato dos filhos, da família, como é que ela se relaciona, apenas observando a mesa da pessoa, se ela é prática, se ela não é. Então, um simples gesto mostra como a pessoa é, através da aparência. Até a sua letra é importante. Você passa para a pessoa características a seu respeito, do seu caráter. Eu não estou falando a respeito do estilo, mas da forma da sua letra. No mundo, onde a gente digita muito e escreve pouco, a gente tem que acostumar a escrever de vez em quando para tornar a nossa letra mais agradável a outra pessoa. Até os médicos estão fazendo receita agora com computador. Nem eles estão usando a letra que ninguém entende. Educação. A educação representa, em primeiro lugar, a nossa forma de tratamento
que nós dispensamos a uma pessoa. Por mais simples, por mais insignificante que seja essa pessoa, ela merece todo o nosso respeito, toda a nossa dedicação, toda a nossa consideração e de forma incondicional. Então, a primeira dimensão da educação diz respeito ao tratamento que nós dispensamos a outra pessoa. A segunda dimensão diz respeito a aspectos culturais, a nossa cultura, o nosso nível de escolaridade, a nossa expressão. Às vezes, uma palavra mal escrita ou mal falada de forma inadequada joga por terra toda a nossa imagem física. Muitas vezes, uma pessoa, embora tenha uma imagem física adequada, bota por terra toda essa imagem porque ela é uma pessoa truculenta. Então, a educação, não se esqueçam, duas dimensões. O tratamento que nós dispensamos a qualquer ser humano, por mais simples que seja, e a nossa estrutura de escolaridade e cultura. Sinais não intencionais. Sinais não intencionais são mensagens transmitidas involuntariamente pelas pessoas. Numa negociação, elas têm um valor expressivo, porque elas indicam, normalmente, as verdadeiras intenções dos negociadores. Os sinais não intencionais são de 3 tipos: entonação contraditória, ato falho ou hesitação e sinais não verbais. Entonação contraditória. Um exemplo que a gente vê na nossa vida pessoal é com as crianças. Às vezes, os pais declaram para a criança: você não pode comer doce na festa. O menino vai com esse recado na mente. Só que lá na festa, vem a moça oferecendo uma bandeja de brigadeiros, oferecendo para o menino. Qual é a reação do menino? Embora ele fale não, a boca dele está enchendo água, está salivando de vontade. Ele mostra isso com o corpo. Portanto, a entonação dele é contraditória. Ato falho ou hesitação. Esse sinal é transmitido por pessoas que demonstram uma certa hesitação quando colocadas à prova em perguntas objetivas. Normalmente as pessoas vacilam na resposta, elas gaguejam, elas transmitem uma informação muito poderosa, ou que elas não estão preparadas para apresentar aquela resposta, ou então aquela resposta que elas apresentam às pressas não tem nenhum tipo de fundamento. E muitas vezes a relação de confiança é quebrada, porque o outro lado percebe que aquela resposta realmente não é procedente. Você está negociando com uma pessoa a contratação e o valor do salário. E você pergunta à pessoa qual é o salário que ela quer. A pessoa pensa: se eu pedir muito alto, eu não consigo emprego. Se eu pedir muito baixo, eu vou perder dinheiro. Então, ela fala uma faixa: meu salário é de tanto a tanto. Ora, se eu que estou pagando, vou pagar a faixa menor. E vou ficar ainda olhando para essa pessoa que ela não tem firmeza nos objetivos dela. Sinais não verbais. Os animais, eles demonstram a intenção apenas com sinais do corpo. Por exemplo, o cão mostra os dentes quando ele está prestes a atacar. O gato eriça todo o pelo. Os equinos baixam a orelha. Veja agora o comportamento não verbal dos seres humanos através da tabela que está sendo mostrada. O indivíduo afetuoso tem o tom de voz relaxado, os gestos são simpáticos e expansivos, e ele é todo sorrisos. Já o hostil tem um tom áspero da voz. A postura e os seus gestos são agressivos, o seu olhar é fixo, os seus lábios estão cerrados. O indivíduo submisso tem um tom de voz suave, a cabeça está baixa, o olhar é cabisbaixo, a aparência deprimida, ele permite interrupções, enquanto o dominador
tem um tom vigoroso e alto na voz. Os gestos são impetuosos, ignora as respostas do outro e mantém a proximidade física com a outra pessoa. Nós vamos falar agora na quarta e última dimensão da aparência. É a aparência psicológica. O que é a aparência psicológica? A aparência psicológica representa o nosso estado de espírito. As pessoas positivas, as pessoas joviais, as pessoas afáveis. Afabilidade é a capacidade de fazer amigos. É uma pessoa muito bem recebida. Ao contrário daquelas pessoas sinistrógeras, pessoas que só falam em coisas desagradáveis, essas pessoas são rejeitadas. E tudo isso tem muito a ver com a autoestima. Autoestima significa gostar da pessoa, gostar dela mesma. Uma pessoa que tenha uma autoestima baixa ou não tem autoestima nenhuma é uma pessoa que não gosta dela. As pessoas que não têm autoestima são pessoas que não têm consciência do seu próprio valor. As pessoas que não têm consciência do seu próprio valor passam pela vida fazendo concessões para conquistar o amor e o reconhecimento da outra parte. Na negociação não é diferente. Se você não tem autoestima a respeito do que você representa como um negociador, um profissional, um executivo, do que você representa como ser humano, se você não tem autoestima com relação à sua empresa, ao que você está oferecendo para outra pessoa, você fará concessões desnecessárias e indevidas, porque você não tem consciência do seu próprio valor. Portanto, ter uma autoestima elevada representa fortalecer a sua posição na negociação. Isso tem a ver com a aparência psicológica, porque representa o seu estado de espírito. Certa vez, houve um seminário em uma concessionária de veículos e o ministrante perguntou àquele grupo de profissionais quem era o vendedor número 1 da empresa. Todos responderam apontando para um deles. Então, o ministrante comentou que, em vista daquela constatação, todos estavam condenados a alcançar, no máximo, o segundo lugar. O primeiro lugar, eles já haviam decidido, pertencia a um outro colega vendedor. Então, nunca se esqueça, sem autoestima, custa-nos valorizar o que realmente somos. Quando os vendedores declararam que um deles era o primeiro lugar, eles, naquela mesma hora, se condenaram do segundo lugar para trás. Talvez elas fizeram essa declaração porque elas não tivessem autoestima. As pessoas que não têm autoestima não têm luz própria. Elas dependem da luz do outro. É como se fosse um filme, um projetor de um filme. Como é que é o projetor de um filme? Nós temos o projetor, nós temos uma película, projetor com a luz, a película e a ilusão na tela. Quando a luz apaga, a ilusão termina e o que sobra é o pedaço de plástico. As pessoas que não têm luz são como pedaço de plástico. Você tem livre-arbítrio para ser como um montinho de terra feito pela formiga ou ser como as terras de uma montanha. Você tem livre-arbítrio para ser como as águas de uma bacia ou as águas de um oceano. Depende de você. As pessoas que não têm autoestima, elas não se julgam merecedoras. E talvez por isso, elas não investem uma energia e um vigor suficientes na concretização de seus sonhos. Talvez por essa razão, seja grande o número de pessoas fracassadas. A autoestima é muito importante na negociação. Vários fatores definem o sucesso numa negociação. A autoestima representa, talvez, o mais importante deles.